As principais notícias de momento, as que importam para você a partir de agora. O Executivo Federal derrubou 1 bilhão e meio em emendas parlamentares nas primeiras semanas de 2016, aponta a reportagem da Folha de São Paulo, publicada nesta terça-feira, com base em dados do painel Siga Brasil, uma plataforma do Senado sobre o orçamento da União. O pagamento foi realizado no dia 1º de janeiro e também no dia 6 de fevereiro deste ano e representa o maior valor liberado no período desde o início da série histórica em 2016. O presidente do Sindusfarma pede cautela contra a quebra de patentes de canetas emagrecedoras. Nelson Mussolini afirmou em entrevista ao TMC 360 que o uso indiscriminatório das canetas emagrecedoras é motivo de preocupação. Nós separamos aí um trecho e vamos ouvir agora. A gente está vendo o uso indiscriminado dessas canetinhas, os problemas de saúde que eles estão causando. Porque tem produto importado, importação irregular, não é importado, é contrabando. Tá? Isso está gerando uma série de problemas no nosso país. Carmen Lúcia apresenta carta de conduta ética para juízes eleitorais nesta terça-feira. O documento tem 10 diretrizes e inclui regras sobre publicidade de agências e imparcialidade. E fechando esse giro, Marcos Buzzi envia carta em meio a acusações. STJ discute futuro do ministro nesta terça-feira. Ministro é suspeito de importunação sexual, mas nega as acusações. Vamos dar também aquele F5, aquela atualizada básica no nosso site tmc.com.br. As notícias que importam estão por lá e na capa do nosso site você pode encontrar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira não ter razão para o atual nível de juros reais no Brasil, patamar que gera um efeito de alta sobre a dívida pública que o governo não consegue contrapor com um nível de superávit primário, com nenhum nível de superávit primário, aspas, para o Fernando Haddad. Em um evento promovido pelo BTG Pactual em São Paulo, Haddad ponderou ser muito importante, abre aspas de novo, cuidar do Banco Central, argumentando que a autarquia pode contribuir muito ou prejudicar muito os governos e países. Bem, agora a gente vai começar também a girar a nossa trend, trazer para você outras informações que importam e também com o nosso debate. Carol, tá contigo. Vamos aí nos aprofundar no caso das canetas emagrecedoras. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto de lei que propõe a quebra de patente do Mounjaro e do Zepbound. São os remédios usados no diabetes tipo 2 e também no tratamento da obesidade. Com essa urgência, o texto pode ser votado direto no plenário, sem passar pelas comissões. E, se aprovado, ainda segue para o Senado e depois para a sanção presidencial. Os dois medicamentos são da farmacêutica francesa Lilly e tem como princípio ativo a tirzepatida. E a proposta quer declarar os remédios como de interesse público, o que abriria caminho para versões genéricas no Brasil e a redução no preço das canetas emagrecedoras, além, claro, da redução da pirataria, como a gente ouviu agora há pouco. É importante ressaltar que, caso a quebra seja efetuada, estima-se que versões genéricas tenham uma redução significativa do preço. É isso mesmo, Thiago? Essa proposta, ela revela uma mudança aí, né, Carol? Importante, né? Que é tratar a obesidade e diabetes como questões de saúde pública, né? Não apenas aí de mercado, podemos dizer assim, né? Não se trata apenas de dinheiro, né? Se essa redução de preço ela se confirma, aí o debate pode deixar de ser sobre patentes e acaba passando a ser sobre acesso ao tratamento real. A única coisa que acende o sinal de alerta, né, é que com a queda de preço, aí a gente começa a olhar o uso indiscriminado, né, ainda mais, né, se caro o pessoal já usa de forma indiscriminada e a gente vê tantas notícias negativas, por um lado é bom, né, por conta da queda do preço, da queda das patentes, mas fica aí, né, Rafa, o alerta ligado para esse uso indiscriminado.
E esse alerta foi reforçado pela Anvisa depois do registro de 6 mortes e 145 casos suspeitos de pancreatite aguda associadas ao uso desses medicamentos das canetas emagrecedoras. Esses casos foram registrados entre 2020 e dezembro do ano passado. Por isso, o órgão emitiu um alerta sanitário sobre o uso indevido desses medicamentos, principalmente sem o acompanhamento médico. A gente lembra que esse uso para obesidade é um uso off-label, ou seja, ele não está ali na bula, porque originalmente esse remédio era para tratar diabetes, né, tipo 2, mas agora já se tem aí esse tratamento autorizado aqui no Brasil. Mas, claro, sempre com acompanhamento médico. Então, o que a Anvisa orienta? Se você faz o uso desse medicamento, procure o seu médico. Se você faz o uso sem acompanhamento médico e apresente, por exemplo, dor abdominal intensa, náuseas e outros sintomas preocupantes, tem que procurar atendimento médico para fazer o exame, para ver o que pode estar causando isso, mas assustou a Anvisa esse número de pancreatites agudas, né? Casos suspeitos de pancreatite aguda. Tem muita gente, Rafa, Thiago, Carol e ouvinte, que utiliza essa caneta e vai a Deus dará, né? Acaba conseguindo uma receita aqui, ou faz uma importação ilegal, ou a gente até noticiou pessoas que utilizam essa caneta emagrecedora que não estão nem utilizando o produto em si, de tão perigoso que é, e paga-se caro para isso, porque não quer um acompanhamento médico, não quer ter um tratamento devido, não quer ouvir de um médico assim, cara, você não precisa disso. Vamos ceder essa essa caneta para quem realmente precisa. E aí só quer um emagrecimento pelo emagrecimento. E aí olha a bula, vê os efeitos colaterais, acaba achando normal. Eu tenho uma dor abdominal, mas aqui tá dizendo que é normal. Tem enjoo, aqui tá dizendo que é normal. Não é normal. Tem um efeito colateral, você tem que procurar o médico, pro médico sim fazer o tratamento devido, regular a dose, retirar por um período, fazer um acompanhamento médico. Mas é aquele emagrecimento doa quem doer, né, Thiago? E esses números da Anvisa, né, Lacerda, Rafa, Carol, eles deixam claro que emagrecer rápido, ele pode sair muito caro, né? Não é só o bolso, né, que sofre. O pâncreas, ele também sofre. Então essa viralização aí das canetas emagrecedoras, ela mostra como risco e curiosidade acabam andando lado a lado, né, principalmente nas redes sociais, mas a orientação médica é muito clara, então o preço pode ser fatal. Muita atenção, portanto, aí ao desenrolar os próximos passos, né, do assunto das canetas emagrecedoras. Falando em fatalidade, viu, amigos? Deixa eu trazer um assunto aqui de São Paulo, que é câmeras de segurança aí de uma academia, né? Esse assunto bombou aqui em São Paulo, vai ser tema do nosso noticiário aí das 11h30, daqui a pouco a gente traz a Luísa Mutoni com essas informações. Aquela situação da academia de natação, né? Onde uma mulher de 27 anos morreu no último sábado, que mostram um homem misturando e manipulando químicos dentro ali do ambiente, né? Da piscina. E ao lado de alunos que ainda estavam, né, na aula. Então, assim, quando a gente analisa e observa essas imagens das câmeras de segurança, é algo estarrecedor, né? O perigo literalmente morando ao lado. Então, essas imagens são de uma área nos fundos ali da piscina, e outras mostram também a aula anterior a que causou a morte da professora, né? Então, a Polícia Civil investiga se essa morte da professora Juliana Faustino Baceto, de 27 anos, foi causada pela exposição dos gases gerados após essa mistura aí dos produtos na academia, que fica no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. E o volume de buscas desse assunto bombou nas redes sociais, no Google Trends. O interesse pelo termo Academia Piscina Morte e Juliana Faustino Baceto disparou em 1.500% no Brasil nos últimos 2 dias. E assim, é impressionante, porque as pessoas elas não têm o costume de perguntar para uma academia se tem alvará, né? Não está no hábito, mas é super sério. Isso é importante a gente ressaltar aqui, que é necessário ter esse alvará para que tenha segurança ali na água, no cloro, nos produtos, e evitar esse tipo de tragédia. Tragédia total. Vamos falar aqui agora de um outro assunto que gera uma preocupação. A gente está Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, sob a influência da zona de convergência do Atlântico Sul, um temporal danado com pessoas com mortes registradas, pessoas feridas, e a preocupação com mudanças climáticas. E aí nos Estados Unidos, o governo de Donald Trump anunciou que vai revogar uma norma de 2009 que serve como uma base científica e legal para as regulamentações climáticas nos Estados Unidos. A medida descrita
pelo administrador da Agência de Proteção Ambiental, o Lee Zeldin, como o maior ato de desregulamentação da história americana. Na prática, o governo Trump está removendo aí o entendimento oficial de que gases do efeito estufa representam uma ameaça à saúde pública e ao meio ambiente. Isso gerou uma revolta danada, um aumento de 5.200% de buscas nas redes sociais sobre o tema nas últimas 24 horas, e líderes da Europa e da ONU também, até o secretário-geral, o Antônio Guterres, entrou na jogada criticando, e a gente vivendo mudanças severas climáticas, não somente aqui no hemisfério sul, mas no hemisfério norte também, né? Ninguém está contando, a gente está presenciando, né? Nós estamos vivendo, e Lacerda revogar aí uma norma que reconhece aí os gases de efeito estufa, desculpa a comparação, mas é como se você tirasse o alarme de incêndio, né, de um prédio durante o incêndio. Eu sei que está tendo incêndio, então eu não preciso do alarme, porque eu sei, não é assim, né? Não é bem assim. Pode até parecer aí uma proposta, uma decisão eficiente a curto prazo, mas o risco de desastre, acredito eu, não sou especialista, né, Rafa, mas acredito eu que esse risco só aumenta.